Estamos chegando ao fim de mais uma semana. Hoje é dia 20 de janeiro, sexta-feira, e vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Encerramos esta semana com uma palavra de consolo para o nosso coração. Talvez, à primeira vista, esse trecho do Evangelho seja apenas um trecho histórico, mas não é bem assim. Ouvimos hoje Jesus escolhendo os seus discípulos. Os discípulos eram aqueles que, de uma maneira especial, eram chamados a estar mais próximo de Jesus. A multidão o seguia de longe, mas os discípulos eram aqueles chamados à intimidade, que eram convidados a comer com Jesus, a dormir com Jesus, a partilhar da intimidade do coração de Jesus. Mas olhe um pouquinho para essa descrição dos 12. Esses 12 eram perfeitos? Eram os melhores? Claro que não. Primeiro, Pedro, que tinha a sua limitação do temperamento forte e ao mesmo tempo inconstante, que dizia que ia dar a vida por Jesus, mas quando foi pressionado, dizia que não conhecia. Depois, diz aqui a palavra, mais 2 discípulos, Tiago e João. Diz a palavra de Deus que eles receberam o nome de Boanerges. A tradução do Boanerges significa filhos do trovão. Então Tiago e João não eram tão doces assim, não eram tão tranquilos assim. Eram filhos do trovão, ou seja, eram também pessoas de personalidade forte, de gênio forte, que certamente não eram muito fáceis de lidar. Depois, Jesus também chamou Judas Iscariotes, um homem confuso, que não conseguia se perdoar, que não conseguia se amar, que não conseguiu lidar com os bens e que foi dominado pelo desejo de possuir, de querer sempre mais, até o ponto de trair Jesus e de vendê-lo por algumas moedas. O que a palavra de Deus nos ensina com isso, meus irmãos? Que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Que Deus não nos escolheu porque nós somos isso, temos essas qualidades, temos essas prerrogativas, nada disso. O que a palavra de Deus nos ensina hoje é que Deus nos escolheu porque Ele quis. Talvez muitos de nós pensemos assim: mas há tantas pessoas melhores do que eu, há tantas pessoas mais capacitadas do que eu. Mas aí diz a palavra de Deus para nós: Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. A razão de eu ser chamado, a razão de você ser chamado, não é outra senão essa: Deus quis. Isso significa que eu e você somos fruto da escolha de Deus. Quer coisa melhor do que essa? Encerramos essa semana convencidos disso. Deus me quis, Deus me quer. E por quê? Porque Ele me ama. Então não paremos nas nossas dificuldades e nas nossas misérias, mas digamos sim a Jesus, nos aproximemos dEle com confiança e acreditemos que, assim como o amor de Deus foi capaz de transformar a cada um destes, dos 12, também o amor de Deus será capaz de nos transformar. Coragem na caminhada e que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.